Vamos lá, vamos para elas então, tá? Pessoal, já faz um tempinho, Fundatec vem colocando bastante isso nas provas, né? Aquela parte das figuras de linguagem. Lembra, o que é uma figura de linguagem? Figura de linguagem é quando a gente utiliza o linguajar no sentido conotativo. O que é isso? É sair do sentido denotativo. Baita definição, vai dizer. Tá? Agora sim, Dani, sei tudo, né? Vamos lá. Denotativo, sentido do dicionário, tá? Então lembra disso, ó, denotativo, dicionário, desenho de dicionário, tá? Então o sentido denotativo é o sentido dicionário, ou seja, é o sentido literal, tá? É o sentido literal. Quando eu utilizo um linguajar figurado, eu vou para o sentido conotativo. Ou seja, eu estou trocando o sentido de origem daquela palavra, tá? Isso aqui é muito usado no nosso dia a dia, muito usado, tá? Então é aquela velha história, pô, o cara está com muita fome, ele diz, vou sair daqui e vou comer um caminhão. O que a gente entende? Que ele vai realmente parar um motorista, ele vai pegar o caminhão e dele a comer caminhão, é isso? É isso? Legal, vocês estão com fome, né? Só pode? Tá, claro que não. Não. O que o cara vai fazer? Vai comer muito, vai comer bastante, tá? Então, não durmo há 4 dias. O que ele está fazendo aí? Um exagero? Tem como um ser humano, não sei, vocês podem me responder melhor, tem como um ser humano ficar sem dormir 4 dias? Direto, assim? Tem? Consegue? Depende do ser humano. Depende do ser humano. É mesmo? Então tá, 10 dias. Aí não rola, né? Então tá, aí o cara chega e diz, tô sem dormir há 10 dias. Na verdade ele está dizendo o quê? Que, faz tempo que ele não dorme. Tá? Então está sem dormir algumas horas, né? Acreditamos. Então, isso é uma hipérbole, né? Isso que eu fiz, é um exagero, tá? É um tipo de figura de linguagem. Então, vamos lá, vamos lembrar, então, olha só, 2 coisas. A Fundatec, ela gosta muito de perguntar assim, marque a alternativa que apresenta ou que não apresenta a figura de linguagem. Tá? Normalmente eles não são tão chatos quanto ao nome, embora nós temos sim, né, questões ali em que eles peçam o nome. Então eu diria para vocês, infelizmente, tem que lembrar o nomezinho, tem que lembrar a característica de cada uma dessas figuras. Tá? Vamos torcer, né, pessoal, para que eles utilizem tão somente aquela questão assim, todas as alternativas abaixo apresentam uma figura de linguagem, à exceção de, beleza, daqui a pouco facilita mais a nossa vida, não precisa lembrar, metáfora, metonímia, catacrese, hipérbole, etc. Tá? Mas se perguntarem também, vamos lá. Então, primeira, metáfora, né, pessoal? Volta e meia eu cito nas aulas esse cara, né, o Evanildo Bechara, tá, que é o maior nome da gramática que a gente tem em língua portuguesa aqui no Brasil, foi um dos responsáveis pela última reforma ortográfica, tá? Ele foi a figura brasileira na reforma ortográfica, por sinal, porque a reforma ortográfica ela não é só nossa, né? Ela é de língua portuguesa, então todos os países falantes de língua portuguesa, e o nosso representante era esse cara. Então, o maior gramático que nós temos ainda aí, tá? Então, quando eu digo assim, Evanildo Bechara é uma fera da gramática, o que é isso? É uma metáfora. O que é uma metáfora? É uma comparação, mas muito cuidado. Dá uma olhada para a frase e me diz assim, tem algum nexo comparativo? Tem um como? Eu voltei? Desculpa, pessoal. Aí, obrigado. Vamos lá, olha só. Nós temos ali algum nexo comparativo? Tem um como? Tem mais que, menos que? Não, então percebam que a comparação aqui, ela fica subentendida a partir de elementos que eu não estou citando. Quando eu digo que Evanildo Bechara é uma fera da gramática, o que eu estou querendo dizer? Ele é muito bravo, ele é um monstro da gramática, é como se fosse um monstro, ou seja, é uma comparação subentendida a partir de elementos que ali não estão, tá? Até porque para ser subentendido não pode estar ali. Então lembra, agora se eu colocar o nexo, se eu colocar como, mais que, menos que, aí é uma outra figura que a gente chama de comparação. Então toma cuidado, a metáfora é um tipo de comparação, a partir de elementos que ficam subentendidos, né? Vou eu lá rasgar seda para minha filha, aí eu digo, Luana, que é o nome da minha filha, Luana é um diamante. O que eu estou querendo dizer? Que ela é o quê? Tem várias coisas que a gente pode subentender, graciosa, né? Que ela é o quê? Preciosa, e assim vai, né? Então, tem um monte de coisa que a gente pode subentender. São comparações que ficam subentendidas a partir de um contexto, tá? Isso é uma metáfora. Comparação, mesma coisa, só que tem um nexo.
tem um nexo comparativo ali. Tem um como, mais que, menos que, então vai ter algum, tá? Ó, tal qual, aqui por exemplo, tá? Meu coração tombou na vida tal qual uma estrela ferida pela flecha de um caçador. Bonito isso, né, pessoal? Não, legal. Vamos lá. Metonímia. Vocês são românticos? Não, bah, o pessoal aqui já... Não. Bah, odeio melosidade. Então tá, imagina, o cara vai lá, ô mozão, saudade. Ah, vai te a merda, olha aí. Né? Vamos lá, metonímia, pessoal. Metonímia é a troca, tá, de um elemento por outro. Então, no lugar de A, eu uso B. Como assim? Vamos pegar um exemplo clássico. Quando eu digo para vocês assim, ó, eu amo ler Machado de Assis. Tá? O que é uma verdade, né? Eu amo ler Machado de Assis. Pessoal, eu leio o Machado de Assis? Não, o que eu leio? A obra, o livro, eu não leio o Machado, não tem como, tá? Então eu leio a obra. Essa troca que eu estou fazendo aqui, do autor pela obra pelo autor, continente pelo conteúdo, e assim vai, nós chamamos de metonímia, tá? Então, falou em metonímia, lembra de troca. Ah, colocou A no lugar de B, B no lugar de A. Então, ó, o bronze repicava na torre da igreja, o bronze ali, né? O bronze está no lugar de sino. Essa juventude está perdida, né? Na verdade, não é juventude, são os jovens, né? Vivo o suor do meu trabalho, do meu rosto, né? Ó, o suor ali no lugar de trabalho, tá? Então isso é metonímia. Depois, catacrese. A catacrese, pessoal, embora tenha um nome bem legal, bem interessante, né? A catacrese, ela é uma metáfora que se cristalizou. Ela é uma metáfora que se consolidou, tá? Como assim? Os caras ficaram utilizando um termo, um nome, no lugar de outro, por comparação, porque aquela coisa tinha características da outra, só que aquilo foi sendo utilizado, que foi dicionarizado daqui a pouco. É isso que a gente chama de catacrese. Vamos lá, eu estou lendo um livro, e de repente o meu livro ele começa a ficar com dobras indesejáveis ali. A gente chama dessa forma? Não, a gente chama de quê? Orelha, a orelha do livro. Ou seja, isso aí é uma catacrese, tá? É uma metáfora que se cristalizou, tá? Então, catacrese é isso, tá, pessoal? Aqui, ó, com os dentes do serrote. Serrote tem dente? Não, né? Mas de tanto a gente utilizar dente do serrote, hoje aquilo ali ficou como dente do serrote, tá? A asa da xícara. Lembra da asa da xícara? Xícara não tem asa, né, pessoal? Mas se vocês pegarem alguns dicionários, a palavra asa vai aparecer, justamente, né? Suporte, alça da xícara e tal, para a palavra asa. Isso é uma catacrese, tá? Isso é uma catacrese. Depois, sinestesia é quando eu faço mescla ali de palavras que façam, né, que remetam a uma sensação. Lembrem-se disso, tá? Sinestesia, tá? Então, sensação. Então, ele vai estar relacionado a aspectos sensoriais. Olfato, tato, tá? Visão, etc. Então, olha só, quando eu digo só voz aveludada, olha só, né? Voz aveludada, né? Questão de audição com tato, me tornou um de seus fãs. Tá? O hipérbato, pessoal, que não aparece muito, tá? Mas é legal a gente lembrar, né? A hipérbole, sim. A hipérbole aparece bastante, né? Ó, se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte. Quando a gente pega o hino nacional, tá? O nosso hino nacional, ele começa de um jeito muito legal, muito interessante, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante. Vocês já pararam para ler o hino assim, tentar interpretar essa primeira parte? Ou você simplesmente, quando tem alguma cerimônia, vai lá e canta e era isso. E naqueles momentos que tu não lembra muito da letra, tu só abaixa, finge que está mais compenetrado ali, respeitando o hino. É isso? Muito bem. Pessoal, ouviram do Ipiranga as margens plácidas? Se eu perguntasse para vocês qual é o sujeito de tudo isso, alguém saberia? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, né? O que é isso? É as margens plácidas do Ipiranga, pessoal. As margens plácidas do Ipiranga é o sujeito da oração. Tá? As margens plácidas do Ipiranga ouviram. Sujeito e verbo. As margens plácidas do Ipiranga ouviram. Ouviram o quê? O brado retumbante. O que é isso? Brado é o grito. O grito marcante. De quem? De um povo heróico. Fica bem melhor, né? Tá?
Mas aí vai para o saco a literação, vai para o saco musicalidade, e aí, obviamente, licença poética, né? Mas é isso, ele fez inversões estruturais, inversões sintáticas ali. É isso que a gente chama de hipérbato, tá bom? É sair daquele padrão frasal, sujeito, verbo e complemento, tá? É fazer inversões e brincadeiras. Pleonasmo, que nós adoramos, né? Famoso entrar para dentro, sair para fora, subir para cima, descer para baixo. Lembra-se disso? Isso é pleonasmo, tá, pessoal? A utilização de termos redundantes. Cara, se tu está entrando, evidente que é para dentro. Se eu estou saindo, é para fora, tá? Claro que esses exemplos são exemplos bem marcantes, que eles não colocariam, creio eu, numa prova. Só que de vez em quando eles colocam assim, ó, o principal protagonista do filme é fulano de tal. O principal protagonista. Temos um pleonasmo aqui? Temos, porque quem é protagonista, evidente que é principal. Então tem que tirar, tá? Tira. Aí tu vai arrumar como? Tu pode falar o principal personagem. O principal personagem é o fulano. Ou tira personagem e fala o protagonista. O protagonista é fulano de tal. Tá? Lembrem-se disso. Beleza? Então tá, vamos lá. Olha só, quando com os olhos eu quis ver. Quando com os olhos eu quis ver. Aliás, aqui cabe uma explicação. Pessoal, Alberto de Oliveira, tá? Ele tinha o quê? Licença poética. Então, quando ele coloca isso aqui, ó, com os olhos eu quis ver, ele está cometendo um pleonasmo vicioso? Não. Ele está fazendo uso de quê? De uma figura de linguagem chamada pleonasmo. Tomem cuidado. Mas é a mesma coisa, Dani. Não, pleonasmo é figura. Pleonasmo vicioso é um vício de linguagem. Então, se nós, meros mortais, escrevêssemos isso aqui, nós estaríamos cometendo um pleonasmo vicioso. Mas como ele tem licença poética, não. Como ele tem licença poética, ele faz uso daquilo, entre aspas, intencionalmente, pelo menos reza a lenda, tá? Que é intencionalmente, porque, se perguntarem para vocês por que um poeta faz uso de um pleonasmo, para dar ênfase, para realçar, tá? Então ele não está errando, lembra disso. Poeta não erra, tá? Nós erramos, meros mortais. Então, para nós é vício de linguagem, para eles não. Para eles é uma figura, tá? Tomem cuidado, pessoal, por favor. Vamos lá, seguindo aqui, tá? Polissíndeto, lembra que síndeto é conjunção. Então, polissíndeto é quando eu vou fazendo a repetição de determinadas conjunções, tá? Então, olha só. Vamos ali, ó, e boba, e inocente, e fácil. Essa repetição do nexo e, repetição da conjunção. Isso aí a gente chama de polissíndeto, tá, pessoal? Vamos lá. Depois, nossa anáfora, olha só. Quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, vim. Quando tive coragem, liguei. O que está sendo repetido aqui? Quando, né? Repetição dos elementos iniciais ou introdutórios de determinadas orações, tá, gente? Isso a gente chama de anáfora, que também não é uma que costuma aparecer na Fundatec, tá? Fundatec não gosta tanto. Antítese, essa aqui sim. O que é antítese? Oposições, exatamente, tá? Vamos lá, tem gente que vai dizer, paradoxo. É que o paradoxo ele é um pouquinho mais forte, na verdade, tá, pessoal? Mas vamos lá, a gente pode trabalhar com essa ideia, né? Antítese são oposições. Não necessariamente, vamos lá, que tenham que ser antônimos perfeitos. Mas é aquilo que para o poeta, porque, de novo, isso aqui é figura de linguagem. Então a gente tem que pensar com a cabeça deles. Tá? Então, quando o Gregório de Matos Guerra, lá no, né, o Boca do Inferno, que ele era chamado de Boca do Inferno, né, lá no Barroco brasileiro, quando ele fazia crítica ferrenha à Igreja Católica, ele fazia muito uso de antíteses nos seus textos. Aliás, por isso que ele foi chamado de Boca do Inferno, porque ele criticava muito a Igreja Católica na época. Tá? Então, ele colocava assim, dia e noite. A gente sabe que não são opostos, mas para ele, na poesia dele, sim. A gente sabe que tem o dia e que tem a noite, tá? Mas que para ele o oposto de dia é a noite. O oposto de sol seria o quê? A lua. De tudo seria o quê? Nada. E assim vai. Amor e ódio, tá? Então, isso é uma antítese, tá, pessoal? Utilização aí de ideias opostas, tá? Então, aqui, metade de mim te adora, a outra metade te odeia. Forte isso, né? Vamos lá. Tá? Aí aqui nós temos o nosso paradoxo, tá, pessoal? O que é uma coisa paradoxal? Ela é bem parecida com a antítese.
tá? Porque ela também trabalha com oposições. Só que na teoria, o paradoxo é quando um elemento ele nega a existência do outro. Só pode ter um deles, o outro não pode coexistir. Aí vai ser paradoxo, tá? Então até coloquei aquela frase clássica do Chaves, né? Acredito que muitos aqui tenham assistido Chaves, sim ou não? Sei, né? Que ele dizia a frasezinha clássica dele, né? Foi sem querer, querendo, né? Pô, não tem como, ou é sem querer ou é querendo. Uma coisa nega a existência do outro. Na gramática a gente tem isso também, tá? Na gramática a gente tem isso. Lembra da frasezinha clássica do vai vir? Lembra do vai vir? Vai vir é paradoxal. Por quê? Vai é uma flexão do verbo ir, sim ou não? Sim. Aí tu está utilizando o ir e o vir. Não, não tem como. Ou vai ou vem, né? Isso é um paradoxo, gramaticalmente falando, tá? Então, paradoxo é isso. O elemento A nega a existência do B. Hipérbole, já falei para vocês, é o exagero, tá? É o exagero. O eufemismo é o inverso. O eufemismo é a suavização. Tá? Uma situação normalmente ruim, tu está tentando enxergar um lado bom, está tentando dar uma suavizada, uma acalmada na pessoa. Normalmente com exemplos relacionados à morte. Tá? Então aquela coisa, ele partiu dessa para uma melhor, tá? Foi descansar, ao invés de falar que a pessoa morreu, por exemplo. Isso é um eufemismo, tá, pessoal? E depois a ironia, né, pessoal? Lembra que a ironia, o que é uma pessoa irônica? Ah, daqui a pouco tu olha para a pessoa, ela, né, tu diz assim, tu tá linda hoje. Só que tu fala num tom que a pessoa entendeu o inverso. O que é isso? Isso é uma ironia, tá? Então a ironia é quando eu falo uma coisa, mas eu estou pensando outra, tá? Então isso é ironia, beleza? Vamos lá. Olha aqui, ó, prosopopeia. Aliás, eu colocaria um asterisco na prosopopeia, tá, pessoal? Porque a Fundatec gosta bastante. Só que ela chama de personificação. Tá? Melhor até, né? O que é personificar? É tu trazer a algo características de uma pessoa. Por isso a gente chama de personificação. Então eu digo assim, a face da lua estava linda ontem. A lua tem face? Não, a lua não tem rosto, né, pessoal? Tá? Eu digo, a face da lua estava linda. Eu estou personificando a lua. Eu estou atribuindo à lua as características de uma pessoa, tá? Isso é personificar. Tá, pessoal? Então, olha aqui, ó, a bomba atômica é triste. Tem como uma bomba ser triste? Não, tá? Triste, na verdade, claro, é fazer o uso dela. Isso que é triste. A gente entende o que ele está querendo dizer, mas ele está fazendo uso de, obviamente, licença poética, né? Coisa mais triste não há, e assim vai. A literação também destacaria, tá? A literação e a assonância, que eu vou mostrar numa questão para vocês. São opostos, tá? A literação, vamos lá, de novo. Figura de linguagem. Quem é que pode usar isso aqui? Quem tem licença poética, tá? Então, quem tem licença poética usa. Então, vamos lá, nós não podemos. Aliteração, repetição de sons consonantais. O exemplo clássico está ali, né? O rato roeu a roupa do rei de Roma, né? Um exemplo que eu gosto de usar em aula é um poema do Cruz e Souza, né, pessoal? Que é o Violões que Choram, que ele diz, né? Vozes vivas, vozes velozosas, volúpias dos violões, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos, vivas vãs vulcanizados. Show de bola, né? Lindo. Tem gente que diz assim, o nome é Violões que Choram, porque quando tu recita, tu consegue escutar um violão tocando. Sei lá, eu nunca atingi esse nível, né? Eu acho que o cara devia estar meio, né? E aí, violão, né? Mas enfim, mas vocês viram vã? Não, isso vocês atingiram, né? Vã. Beleza, né? Sonzinho de V. Isso é a aliteração, repetição de sons consonantais. A assonância é o inverso. A assonância é a repetição de sons vocálicos, tá? Isso é a assonância. Beleza? Vamos lá, seguindo aqui rapidinho. E a nossa onomatopeia, né, pessoal? Onomatopeia, lembram o tic-tac do relógio? Não? Legal, ó, tá? Vamos lá, pessoal. Nhen é quando eu trago, tá? Sons, né? Eu trago ali, vamos lá. Que nem de novo, o relógio ele faz tic-tac, sim ou não? Pois é, quem é que disse que era tic-tac, que era escrito daquela forma? Nós. Por quê? Porque a gente tentou fazer uma aproximação do som, tá? Com a palavra. Isso é onomatopeia, tá? O miau do gato, né? A gente chegou no miau, no verbo miar, a partir disso, a partir da onomatopeia, tá? Porque a gente tentou imitar o quê? O som.
tá? O som. Beleza? Vamos lá. Questãozinha de prova. Pessoal, observe o trecho, o Cortiço do Aloísio de Azevedo. Eram 5 horas da manhã e o Cortiço acordava. Tá? O que era o cortiço, pessoal? Quando a pessoa diz assim, fulano mora num cortiço. O que é isso? Tá? É um lugar, né? Sim ou não? Sim, e normalmente as pessoas trazem um tom pejorativo a isso, tá? Então, o cortiço é o lugar. Aí ele está dizendo que, olha só, eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava. O que eu estou fazendo? Personificando. Isso é personificação, tá? Por quê? Porque o cortiço não é uma pessoa, como é que ele vai dormir e acordar, tá? Ele está querendo dizer que as pessoas que ali moravam estavam acordando, de repente já estavam fazendo barulho e assim vai.